Eu nunca fui o tipo de mulher que desconfiava por desconfiar. Eu sempre me orgulhei disso. Eu gostava de acreditar que confiança era a base, não controle. Eu sempre dizia que se um dia eu precisasse vasculhar celular, senha, rede social, então o relacionamento já tinha acabado faz tempo. Eduardo sempre amava ouvir isso. Ele dizia que uma das coisas que mais admirava em mim era justamente o fato de eu não ser insegura, de eu não ser paranoica, de eu não ter aquela necessidade constante de provar que eu possuía alguém. E talvez por eu acreditar tanto nisso, tenha sido tão cruel o dia que tudo começou a ruir. Eu me lembro com detalhes. Era um sábado de manhã. Eu estava preparando café e Eduardo tinha deixado o celular dele em cima da mesa da sala carregando. Isso não era comum. Ele sempre levava o celular no bolso, sempre, até no banheiro. Mas naquele dia, ficou ali, quieto, silêncio total. Ele tinha ido tomar banho. A água estava aberta e eu lá, passando café, sentindo aquele cheiro que sempre me trouxe sensação de lar. Até que o celular vibrou. Eu olhei sem intenção, apenas reflexo, e apareceu o nome que eu jamais imaginei que um dia seria minha ruína emocional. Natália, minha prima que cresceu comigo, que dormia na minha casa quando era criança, que dividia segredos comigo, que sempre foi tratada como irmã, que eu defendia quando a família falava que ela era mimada, impulsiva, irresponsável. Eu, idiota, sempre dizia: ela só precisa de gente que ame ela de verdade. E ali estava o nome dela, no celular do meu marido. A mensagem prévia apenas com aquelas 3 palavras: preciso de você. Meu corpo inteiro gelou. Naquele instante, eu senti como se parte do meu estômago tivesse derretido. Eu tentei racionalizar. Eu tentei imaginar razões inocentes. Eu tentei pensar que podia ser problema na família, que podia ser qualquer outra coisa, mas no fundo, alguma coisa dentro de mim já sentia. Uma fissura interna que até então eu nunca tinha experienciado. Eu fiquei olhando para aquele celular como se fosse uma bomba. Eu pensei em tocar. Eu pensei em deslizar aquela notificação para ver o restante. Eu pensei em pegar o celular, destravar, entrar, investigar. Mas algo maior que eu impediu. Algo dentro de mim disse: se você fizer isso, não tem mais volta. Então eu recuei minha mão, mas minha respiração já não era a mesma, e meu café começou a amargar antes mesmo de terminar de passar. Quando Eduardo saiu do banho, eu estava sentada no sofá, quieta, olhando para a TV desligada. Ele não percebeu nada. Ele pegou o celular, desbloqueou rápido demais como sempre, olhou por menos de um segundo, apagou a notificação e guardou no bolso. Nem me olhou nos olhos. Ele sempre olhava nos meus olhos. Aquilo foi o primeiro micro-risco perceptível. Aquilo foi o primeiro detalhe que meu cérebro gravou profundamente, sem permitir que fosse esquecido. Aquele dia seguiu com uma sensação de descompasso, como se algo estivesse fora de sincronia, mas apenas eu percebesse. Eu fiquei a tarde inteira lembrando cada vez mais de cenas antigas da Natália. Pequenas coisas que na época eu jamais levei a mal. Momentos aparentemente inocentes. Sorrisos que hoje eu reinterpretava com suspeita. Situações que eu nunca cataloguei como sinal. E agora tudo parecia ecoar, como se já estivesse ali e eu que nunca quis ver. Lembro quando Natália elogiou o cheiro do perfume do Eduardo, uma vez no Natal. Eu estava do lado. Ela disse alto que era o tipo de cheiro que invade e fica. Na época eu ri e nem percebi. Lembro de uma vez ela sentar perto demais dele numa festa de aniversário. Minha mãe até comentou brincando: Natália, sai de cima, menino, é da sua prima. Ela riu. Eduardo riu. E eu levei como piada. Agora, revendo mentalmente, nenhuma cena era inocente. Naquela noite, Eduardo disse que precisava sair um pouco para resolver umas coisas de trabalho. Sábado.
20 hours. Eu deveria ter contestado, eu deveria ter indagado, eu deveria ter perguntado o que estava acontecendo. Mas eu estava anestesiada. Eu estava entre a negação e o pânico. Então eu apenas disse: vai. Quando ele saiu, eu percebi. Meu coração estava numa velocidade absurda. Eu sentei na cama e finalmente falei em voz alta, sem querer: será que Eduardo e Natália? Só de pronunciar, doeu como facada. Mas eu precisava saber. Eu não ia destruir meu casamento baseada em hipótese abstrata. Eu não queria virar paranoica. Eu não queria virar aquilo que eu sempre jurei que não seria. Então eu decidi, eu ia investigar. Não porque eu era desconfiada, mas porque agora eu precisava saber onde exatamente minha vida estava sustentada. Na verdade, ou numa mentira perfeitamente camuflada. Naquele momento, eu percebi que a investigação não era sobre Eduardo ou Natália. Era sobre eu mesma, sobre quem eu era dentro daquela história, sobre onde eu estava sendo ridícula sem saber. E a partir desse dia, nada dentro de mim voltou a ser como antes. Como antes. E eu nem imaginava que o que eu ia descobrir nas próximas semanas ia muito além de traição. Ia mexer em pedaços da minha família que estavam escondidos há anos. Quando Eduardo voltou naquela noite, ele estava diferente. Ele chegou mais leve, como se tivesse tirado um peso das costas. Ou talvez, como se tivesse matado uma fome emocional que não era comigo. Ele entrou pela porta com uma expressão quase de euforia contida, e isso me estrangulou por dentro. Ele me beijou rápido, daquele jeito automático, sem intenção real. E eu senti que ele não me beijava, ele me despistava. Eu percebi que o beijo dele não tinha presença. Ele não estava ali comigo. E a partir desse instante, eu comecei a reparar em tudo com lupa. Eu virei uma observadora silenciosa da minha própria ruína. E isso, por si só, já era doloroso demais. Eduardo tomou banho de novo quando voltou. Ele nunca fazia isso. Ele sempre dizia que banho de noite só se tivesse treinado ou voltado suado do trabalho. Mas naquela noite, ele entrou no chuveiro como alguém que se sentia sujo. Eu fiquei sentada na borda da cama, olhando ele entrar no banheiro, e eu me senti pequena. Eu senti a sensação física de exclusão. É real isso. A traição, ela não começa quando a pessoa dorme com outra. A traição começa antes. Começa quando você se torna cenário, e não mais presença. Enquanto eu ouvia o som da água cair, eu lembro que comecei a tremer sozinha. Era medo. Mas não só medo de perder ele. Era medo de perder a versão da minha vida que eu acreditava que era verdadeira. Porque quando uma traição acontece dentro da sua família, a mentira não se quebra só no relacionamento. Ela se quebra na sua identidade. Ela destrói a sua referência emocional. Ela faz você sentir que nunca soube ler a realidade. Quando ele saiu do banheiro, eu fingi que estava sonolenta. Ele deitou e dormiu rápido. Eu não. Eu fiquei a madrugada inteira acordada, olhando pro teto, tentando entender em que momento minha vida saiu do eixo e eu não vi. No domingo de manhã, eu decidi que eu não ia confrontar de primeira. Confronto direto destrói a prova. Eu precisava investigar silenciosamente, friamente, racionalmente. Eu precisava montar um mapa. Eu precisava de pequenas evidências antes de transformar meu casamento em guerra. Então comecei a criar uma linha de tempo mental. Quando ela começou a aparecer mais frequentemente. Quando ele começou a ficar mais tempo no celular. Quando eles se aproximaram de um jeito estranho. E eu comecei a fazer isso em silêncio. Eu fui pegar o celular dele enquanto ele dormia domingo de manhã. Eu já sabia a senha dele, porque a gente sempre compartilhou isso com naturalidade. E de repente, aquilo que sempre foi natural, virou arma emocional. Mas quando eu tentei desbloquear o celular, ele tinha mudado a senha. Aquilo para mim foi o segundo tiro. A segunda quebra de realidade. Eu olhei para ele dormindo e pensei:
Se ele está mudando a senha depois de anos, é porque existe algo tão grande e tão perigoso escondido ali, que ele tem pânico da possibilidade de eu ver. Eu senti vergonha de mim naquele momento. Vergonha de ainda estar deitada ao lado do homem que estava me escondendo algo tão profundo. Quando ele acordou, eu já estava diferente por dentro. Ele me olhou e perguntou: "Tá tudo bem?" E eu respondi com a maior mentira que eu já disse na vida: "Tá sim." Porque às vezes, antes da verdade estourar, a gente precisa fingir que está tudo normal para mapear o inimigo emocional que está dentro do próprio lar. Na segunda-feira, eu tive uma ideia estratégica. Eu precisava entender o comportamento de Natália também, não só dele. Eu precisava ver como ela me tratava agora. Eu precisava ver se ela também estava diferente. Então mandei mensagem para ela. Perguntei quando ela ia passar aqui em casa, porque fazia tempo que não víamos ela. Natália demorou quase 3 horas para responder. Antes, ela era a primeira a responder qualquer coisa minha. Agora, ela evitava. Quando ela respondeu, ela usou uma desculpa genérica. Disse que estava muito ocupada com os projetos pessoais. Eu senti que ela estava com medo. E quando ela mandou mensagem, eu senti uma vibração estranha. O medo dela não era medo da vida dela. Era medo da minha aproximação. E é aí que eu comecei a entender uma coisa maior. Traidor teme proximidade de quem pode ver a verdade. Eu falei calmamente que tudo bem, que quando ela tivesse tempo passasse aqui. E ela encerrou rápido o assunto. Ela estava desconfortável comigo. Ela estava desconfortável em falar comigo. Ela estava fugindo de mim. Não existe pior inimiga do que alguém da sua própria família que te apunhala escondido. Na quinta-feira daquela mesma semana, aconteceu a primeira cena que deixou tudo praticamente explícito. Eu estava arrumando o guarda-roupa, e Eduardo recebeu uma chamada de vídeo. Ele estava no quarto ao lado. Eu ouvi o som da chamada e senti o corpo gelar. Ele atendeu baixinho, e fechou a porta. Ele nunca fechava a porta do quarto para atender chamada. Eu levantei, silenciosa, e encostei perto da porta por puro instinto. E eu ouvi a voz dela. Natália. Não era voz aberta, era sussurro emocional. Era aquele tom de quem fala com alguém que é proibido. Eu tô com saudade, Eduardo. Eu senti dor física nessa hora. E Eduardo só respondeu baixíssimo, quase inaudível. Eu também. Eu tive vontade de abrir a porta. Eu tive vontade de quebrar o celular. Eu tive vontade de gritar, de expulsar ele de casa, de ligar para a família inteira. Mas eu fiquei parada. E eu entendi naquele exato segundo. Eu não estava mais buscando prova. Eu estava documentando a alma da minha própria traição. A partir daquele momento, eu decidi que eu ia continuar investigando, porque eu queria ver até onde eles iriam. Até onde a mentira deles tinha dimensão. Eu queria ver o tamanho real do abismo que eles estavam cavando embaixo de mim. E eu prometi para mim mesma, em silêncio, enquanto segurava a maçaneta daquele quarto. Eu não vou reagir agora. Eu vou desmontar vocês no limite do próprio peso da mentira. Eu passei aquela noite inteira pensando na frase que ouvi pela porta. Eu também. É curioso, como duas palavras tão simples podem ter o poder de destruir todo um casamento, toda uma história, toda a confiança construída. Não é o conteúdo em si, é o tom. É a intenção. É a intimidade escondida dentro delas. Eu senti como se meu peito tivesse sido pressionado por dentro, como se a atmosfera do quarto tivesse ficado pesada, viscosa, difícil de respirar. Eu me sentei no corredor, encostada na parede, por vários minutos depois de ouvir. Minha mão tremia. Minha visão embaçava. Eu não era mais a mesma mulher que respirava tranquilamente na semana anterior. E foi nesse silêncio ali, naquela posição quase de abandono emocional, que eu entendi que eu já estava dentro de um processo de luto, mesmo antes da verdade completa ser dita. Eu não chorei naquela hora. É possível você estar devastada, sem derramar uma lágrima sequer.
Na manhã seguinte, eu acordei com uma estranha sensação de lucidez. Parecia que agora eu não estava mais caminhando nas sombras da dúvida, eu estava caminhando na sombra da confirmação. A diferença é brutal. Antes era medo do desconhecido. Agora era terror do que eu já sabia, mas ainda não tinha provas físico-visuais completas. Eduardo tomou o café normalmente. Agiu como se nada estivesse acontecendo. Perguntou o que eu iria fazer no dia. Tocou minha mão como se estivesse tudo igual. Eu fiquei olhando para ele enquanto segurava a xícara. O rosto dele parecia o mesmo. Mas a pessoa atrás daquele rosto não era mais a mesma imagem que eu carreguei por anos. E ao mesmo tempo que doía, eu comecei a sentir uma força estranha crescendo dentro de mim. Aquela que nasce quando a ilusão começa a ruir, e a verdade começa a emergir. Naquele dia, no trabalho, eu quase não consegui me concentrar. Eu ficava lembrando e refazendo as cenas na cabeça. A mensagem, preciso de você. A chamada de vídeo escondida. A mudança de senha. A frase, eu também. E principalmente, o nome que pesava mais do que tudo, Natália. Minha prima. Não uma desconhecida. Não uma mulher aleatória. Alguém que esteve dentro da minha família a vida inteira. Alguém que eu confiava. Alguém que eu defendia. Alguém que eu amava. A traição entre dois estranhos já é devastadora. Mas quando vem de dentro do sangue, ela tem outra ordem de destruição. Ali, eu decidi que ia fazer mais do que observar, eu ia conectar padrões. Comecei a procurar datas. Conferir horários de saída. Perceber momentos de mudança comportamental. Comparar períodos em que Eduardo se distanciou fisicamente e emocionalmente de mim com períodos em que Natália começou a inventar desculpas para não aparecer mais em encontros familiares. E tudo começou a casar. Era como montar um quebra-cabeça invertido. Onde as peças não te constroem algo bonito, mas revelam a monstruosidade escondida atrás da normalidade cotidiana. Nesse exato momento da história, eu quero que você pare e respire um pouco, porque o que eu vou descobrir depois disso é ainda mais pesado. E se você está aqui ouvindo e acompanhando isso, eu preciso te pedir uma coisa, olhando nos seus olhos de verdade, porque essa história dói, essa história suga emocionalmente. Então, se você está aqui comigo nesse momento, curta esse vídeo agora, deixa seu like, comenta aqui o que você faria se fosse no meu lugar, e se inscreva no canal para acompanhar o desenrolar disso tudo, porque essa história é real demais para ser ignorada, e eu agradeço por você estar aqui comigo, ouvindo isso, me ouvindo. Respirar entre cada palavra, me ouvindo tentar segurar minhas próprias rupturas. Voltando. Quando cheguei em casa naquele dia, Eduardo estava estranho de novo. Não era culpa. Não era arrependimento. Era cautela. Ele estava mais atento ao meu humor. Ele estava me monitorando sem perceber. E sabe quando alguém olha para você e tenta medir se você sabe de algo? Foi exatamente isso. Ele me observava. Ele estava tenso. Ele estava analisando cada nuance da minha expressão. E isso para mim foi o terceiro sinal claro. Traidor começa a temer o silêncio da vítima antes mesmo da vítima revelar que sabe. Eu fiz jantar. Ele comeu pouco. Ele parecia inquieto. Ele estava com aquele nervosismo silencioso que só quem sabe que está fazendo algo errado sente. Antes de dormir, eu decidi começar com perguntas indiretas. Perguntas que parecem simples, mas que mapeiam reação. Eu disse. Falei com a Natália hoje, ela disse que tá muito atarefada. Ele congelou por meio segundo. Foi imperceptível para qualquer pessoa comum. Mas eu vi. Eu estava olhando exatamente para ele quando falei o nome dela. A pupila dele dilatou levemente. O maxilar dele travou por um instante. A respiração dele suspendeu. E aí ele respondeu. Ah, que bom que ela tá ocupada. Estava na hora dela focar mais na própria vida. Essa frase foi a primeira frase defensiva disfarçada. Ele quis afastar a ideia dela de nós. Ele quis narrar que ela tinha outra vida.
Ele tentou posicionar ela longe emocionalmente. Isso é típico de quem tenta direcionar a história para longe do ponto central do perigo. E naquela hora, eu pensei. Eles têm medo que eu perceba que eles têm uma vida paralela envolvendo os dois. Eu dormi naquela noite com uma certeza dentro de mim. A verdade não ia demorar para aparecer completamente. E eu ia estar preparada quando ela viesse. No dia seguinte, acordei com uma sensação estranha de força interna. Uma força silenciosa. Eu não estava mais frágil como antes. Eu não estava mais no estágio da negação. Eu estava entrando no estágio da frieza investigativa. Eu ia observar cada detalhe. Eu ia transformar cada palavra dita por ele em possível pista. Eu ia transformar cada ausência, cada reação, cada micromudança de comportamento em informação estratégica. Quando você entende que está lidando com alguém que está mentindo para você, você começa a ouvir o silêncio mais do que as palavras. Eu acordei antes dele. Fiquei só observando ele dormir. E algo me veio muito claro na mente naquele momento. Você pode amar alguém profundamente, e mesmo assim essa pessoa pode te destruir sem remorso algum. Eu levantei, fui preparar café, e antes que eu dissesse qualquer coisa, Eduardo veio até mim, colocou as mãos na minha cintura e me deu bom dia com um beijo no pescoço. Como se nada estivesse acontecendo. Como se ele fosse o marido perfeito. Como se a vida estivesse harmônica. E foi justamente isso que me confirmou algo. Traição costuma caminhar lado a lado com a teatralidade. Quanto mais eles escondem, mais eles começam a atuar. E Eduardo, naquele momento, era um ator. Ele ficou me observando nesses dias, como se tentasse medir se eu estava suspeitando. Ele estava com um olhar pesado, atento demais aos meus movimentos. Eu mudei meu tom emocional propositalmente para parecer neutra. Nada de raiva. Nada de tristeza. Nada de confrontação. E isso começou a deixá-lo desconfortável. Porque traidor espera sempre que a vítima exploda antes da hora. Porque quando a vítima explodiria, ela denuncia que descobriu algo. E quando a vítima não explode, o traidor perde controle. Naquela tarde, eu tomei a decisão lógica que todo canal investigativo emocional tomaria. Eu ia começar a seguir a trilha dos horários. Eu comecei a anotar mentalmente os horários exatos que Eduardo saía para resolver coisas do trabalho. Comecei a monitorar quanto tempo duravam essas saídas. Comecei a observar o padrão do horário que ele olhava o celular constantemente. Comecei a reparar quais momentos ele mergulhava no telefone com intensidade emocional. E após alguns dias fazendo isso, eu percebi que havia um padrão central. De segunda a quinta, entre 19 horas e 21h, ele desaparecia para resolver coisas rápidas. E aqui começa o ponto onde o suspense aumenta. Eu sabia que Natália tinha deixado de responder minhas mensagens rapidamente. Eu sabia que ela estava com medo da minha aproximação. Eu sabia que ela estava criando distância de mim. Então eu pensei. Se eles estão juntos regularmente, eles devem ter algum lugar fixo de encontro. Um lugar que não seja óbvio. Um lugar que não seja familiar.